Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você as 10 ações mais perenes da Bolsa de Valores. Aquelas que, se você não pagar caro demais, comprando um pouco abaixo do preço justo, você vai poder deitar na tua cama, dormir tranquilo e se aposentar provavelmente com essas ações. Claro, não quero te enganar aqui. A economia é dinâmica, as empresas são dinâmicas, são organismos vivos. Então eu estou falando com base no histórico longo e com base no presente. Claro que no futuro isso pode mudar, mas hoje, e olhando para o histórico, são empresas para você ter muita tranquilidade e para se aposentar com tranquilidade. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E aqui eu vou pegar empresas dos setores perenes da economia. Que seriam o quê? Vamos definir melhor isso? Porque você pode ficar confuso. Porque perceba o seguinte: o setor de aviação civil é ou não é perene? Dá para ficar sem aviação civil? Pô, Luan, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que não dá para ficar hoje em dia, né, na nossa sociedade globalizada, ficar sem aviação civil. Então, esse é o ponto. Cuidado. Setores perenes, essa seria a melhor definição para a gente adotar, são setores protegidos, em que as empresas que atuam nesses setores elas oferecem um produto ou um serviço que, se o preço aumentar, se a inflação piorar, se as condições macroeconômicas piorarem, esse produto ou serviço vai continuar sendo demandado. E a variação da demanda será pequena. Sabe aquela coisa da curva de demanda? Ah, quando o preço sobe, a demanda cai? Então, no caso desses setores, eles detêm alguma proteção, seja legal ou natural, mas essa barreira, essa proteção faz com que essas empresas elas tenham garantias de reajustamento de preços, elas tenham garantia de que a demanda pelos consumidores ou usuários não caia tanto. Elas têm vantagens competitivas que muitas vezes derivam não da empresa, mas do setor. A grande coisa é você conseguir se inserir nesses setores. Então, o que eu quero aqui são setores protegidos. E aí a gente chama isso de setores com demanda mais inelástica. Por que inelástico? Porque mesmo que as coisas piorem, o usuário do serviço ou o cliente ele continua consumindo. Então tem baixa elasticidade, inelástico. Então setores com demanda mais inelástica a gente costuma chamar de perene. Para além disso, você tem empresas perenes, no sentido de serem empresas que, mesmo que estejam em setores que não há assim uma grande vantagem, uma grande proteção, essas empresas são excepcionais. O que é ainda melhor, porque se você consegue ser excepcional num setor mais difícil, então você tá aí a prova de que você é muito bom. E aí, você precisa se concentrar nisso, em monopólios, oligopólios e especialmente em vantagem competitiva. A chave, você pode reparar nas falas do Warren Buffett, a chave para você encontrar excelentes negócios é buscar vantagem competitiva durável. O que é isso na prática? Vantagem competitiva é um diferencial, ou seja, algo que eu tenho que eu me diferencio dos meus concorrentes e que faz com que eu esteja no topo. Percebe isso? Agora, o durável também é importante. Vantagem competitiva durável. O que é durável? Durabilidade. Como é que eu consigo essa durabilidade? Porque de nada adianta eu ter vantagem competitiva inicial e depois perder. A gente está vendo isso recentemente, sabe com o quê? Com inteligência artificial. Até então, ChatGPT no topo. Aí agora veio o Claude e ultrapassou. Todo mundo está falando, é quase uma opinião consensual de que o Claude ultrapassou o ChatGPT. E aí? Havia uma vantagem competitiva inicial do ChatGPT, só que aparentemente ela não era durável. O que é então durável? Durável é o seguinte: é uma vantagem que persiste ao longo do tempo, sem a necessidade de alto capex, ou despesa de capital, ou investimento. Então é uma vantagem que ela é tão forte, tão difícil de ser ultrapassada, que não depende da empresa para manter essa vantagem ficar injetando capital, injetando investimentos. Não é o caso aqui da inteligência artificial. A gente está vendo quanto essas empresas estão investindo na tentativa de se manterem no topo. Logo, dá para ver que a vantagem competitiva aqui não é durável. E é esse tipo de empresa, esse tipo de setor que você deveria evitar. E tudo isso tem a ver com as 5 forças de Porter. Já ouviu falar disso? É referência em microeconomia. O que é isso? Deixa eu te mostrar aqui nessa lousa improvisada. As 5 forças de Porter. As 5 forças que influenciam a vantagem competitiva. Quando eu entendo isso, eu consigo ter uma visão mais perspicaz a respeito das empresas. Eu consigo fazer uma filtragem melhor. Mas quais seriam essas forças? Olha, a primeira força mais óbvia é a força do concorrente. Concorrência, vou colocar o C aqui. Se eu tô em um setor de atividade econômica com vários e vários concorrentes, provavelmente aqui
é um setor mais difícil. É mais difícil porque eu tenho que ser melhor que todos os demais, que são vários. Então, essa é uma força que influencia a minha vantagem competitiva, a força concorrencial, mas não é a única. Ainda eu tenho a força do consumidor. Eu vou colocar CO, apesar de concorrente daria CO também, mas você entendeu. Se o consumidor tem um poder de barganha muito forte nesse setor, eu tô lascado. Eu tô lascado. Porque aí no final das contas, eu vou entrar num setor, eu empresa, eu produtor, e aí ao entrar nesse setor, eu vou ser um mero tomador de preços. Eu não consigo fazer preço. O consumidor tem um poder de barganha muito forte. O comprador ou consumidor. Geralmente, setor de commodities é assim. Por isso, o setor de commodities é tão difícil. Porque eu sou um mero tomador de preço. Eu entro num setor e eu não coloco o preço do meu produto. Eu só aceito o preço que já está imposto pelo mercado. Por isso que o setor de commodities geralmente é um exemplo claro, especialmente commodities agrícolas, é um exemplo claro que os livros de economia dá de concorrência perfeita. Perfeito. Por quê? Porque nenhum dos concorrentes isoladamente consegue fazer preço. Então, a força do consumidor. Ainda, eu tenho uma outra força, que é a do produto substituto. Como assim produto substituto? Vou te dar o exemplo mais claro na sua vida cotidiana, que é o quê? Se a gasolina sobe muito de preço, o pessoal vai usar álcool, vai usar etanol. E aí o preço do etanol sobe. Porque a demanda por etanol sobe. Porque a gasolina, ela pode ser substituída pelo etanol. O etanol é um produto substituto. Então, a força de você ter um produto substituto também influencia na vantagem competitiva, na qualidade da empresa. E aí, na sequência, eu vou te mostrar o indicador que eu bato tanto na tecla, que é o indicador numérico que indica se a empresa tem ou não vantagem competitiva durável. Existe um número que indica isso, já vou te mostrar na sequência. Mas é importante também olhar para produto substituto. Por que a Coca-Cola é tão incrível? Por que o Buffett ama a Coca-Cola? Porque, com exceção da Pepsi, não existe produto substituto para a Coca-Cola. Não existe. Os demais refrigerantes não se aproximam. Só a Pepsi e tem diferença. Então, cara, como você vai falar que o produto da Coca-Cola não tem vantagem? E é uma vantagem que não depende de alto capex. A Coca tá lá, a receita tá lá, é só ficar reproduzindo. O importante é conseguir impedir que haja uma cópia. É aí que mora a coisa. Mas afora isso, não tem produto substituto. Então essa é outra força de porta. Ainda você tem o poder de barganha do fornecedor. Como assim? Ué, se o fornecedor manda no prazo de fornecimento, manda no prazo de pagamento, manda no preço que ele está praticando, é uma força complicada. Especialmente em setores com muita inflação, que daí o custo é muito importante. Se eu não consigo, barganhar com o meu fornecedor, prazo, condições de pagamento, etc. Isso aqui vai reduzir meu lucro, minha rentabilidade. Mas aqui é uma força mais difícil, né? De você brigar. Geralmente isso aqui está associado a empresas grandes, que têm grande economia de escala. Então, por isso a gente deveria priorizar empresas grandes, ao invés de small cap, porque empresa grande compra em volumes maiores, tem mais confiança do fornecedor. Então, perceba o seguinte, Americanas, por que eu falei que já era? Porque o fornecedor, primeiro que o fornecedor nem quer fornecer. Segundo que o fornecedor não vai ficar dando prazo para Americanas. O fornecedor quer receber à vista ou antecipadamente. Então, a força fornecedora aqui já lascou a Americanas, porque ela perdeu o reputacional. Por isso que você tem que focar em empresas que têm um reputacional bom, porque essa empresa, provavelmente, associada ao seu tamanho e à sua reputação, ela tem um poder de barganha em cima dos fornecedores. E aí ela consegue margens maiores, provavelmente. Então tudo isso é importante. E no fim, é a barreira de entrada, ou os novos entrantes. Eu vou colocar como E. Como assim os novos entrantes? Tem barreira de entrada? Ou qualquer um pode entrar e consegue fazer a mesma coisa que eu faço? Eu vou te dar um exemplo. Qualquer um pode ser uma empresa de saneamento básico? Não é bem assim. Você tem que conseguir um contrato de concessão, tem que cumprir requisitos legais específicos. Não é qualquer um. Setor de mineração no Brasil não é qualquer um. Basicamente, você tem duas grandes mineradoras, CS Mineração e Vale. Não é fácil de entrar no setor. Às vezes, a simples necessidade de muito capital já é uma barreira de entrada. Por quê? Ah, Luan, mas tem gente aí que tem muito dinheiro, Sim, mas o que acontece? Se esse setor depende de muito capital, o risco é maior. Então eu preciso de retornos prospectivos maiores. Claro, né? Eu tenho que colocar bilhões de dólares no setor para conseguir competir, eu preciso de um retorno alto. Mas aí que mora a complicação, porque uma Vale da Vida que já está há muito tempo operando, ela já consegue um retorno sobre capital mais alto. Mas uma empresa está entrando agora, dificilmente ela vai conseguir. Dificilmente. E aí, por conta de você fazer análise de custo-benefício, você já nem entra. Você sabe que vai ser difícil de conseguir alta rentabilidade. Então, um setor que depende de muito capital para ter um concorrente já pode ser uma barreira de entrada. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para você chegar aqui na vantagem competitiva durável. Vou colocar como VD. Vantagem competitiva durável. Senão, lembra do exemplo ChatGPT e Claude, que é bem recente. Diante disso, eu começo pela primeira empresa aqui da lista, setor bancário.
É o Itaú, tem como falar que não? Tem como falar que não? É o Itaú, senhores. E aí já vou tratar aqui do indicador. Por que eu coloquei o Itaú? Aonde que eu consigo aqui? Porque eu sei que, você tá falando de vantagem competitiva durável, mas na prática, Luan, eu não sei muito bem o que é isso. É um conceito muito indeterminado, impreciso, às vezes até subjetivo, porque às vezes um analista entende que aquilo é vantagem competitiva e o outro entende que não. E aí? Existe algum critério objetivo? Sim. O critério que a gente tem é o que o Buffett nos deu, nos ensinou, que é análise da rentabilidade. E eu vou te explicar por que disso. E o que é o indicador de rentabilidade? Você tem dois. Para bancos é só ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno, ou seja, o lucro líquido que a empresa entrega para os seus acionistas. É isso. Não pode confundir com margem líquida. A margem é só um dos componentes do ROI. Eu tenho uma aula lá na comunidade FMI sobre o indicador ROI. Eu fiz até uma aula ao vivo, onde eu expliquei a identidade do POM, que é o desdobramento do ROI. Então você pega o ROI e desdobra em três. Porque na prática o ROI é isso. São três coisas em conjunto. É a alavancagem financeira, a margem líquida, então é um componente do ROI, e o giro do ativo. Aí se multiplica tudo, chega no ROI. Giro do ativo é o quê? Para simplificar aqui para você, é o quanto que eu consigo girar meu ativo, meu estoque, por exemplo. Por isso que a Raia Drogasil tem um alto ROI mesmo tendo uma margem líquida baixa. A margem é só um dos componentes da rentabilidade. Por isso você não pode confundir, porque eu já vi gente falando, mas nossa, tem um negócio ali que tem margem de 30, mas o ROI é 10. Sim, porque a empresa peca no giro do ativo, por exemplo, tá? Então é isso. Tem que olhar para os três componentes. Mas aqui não é aula disso, tá? Mas o ponto é, por que o ROI ou o ROIC? O ROIC é para a empresa que assume dívida mais alta e para outras empresas, tá? Eu tenho aula disso na comunidade FMI. Você tem que conhecer a comunidade FMI porque tem o meu curso Formação Mira Investing lá, que tem tudo que você precisa para investir bem e ter mais consciência na hora de tomar a decisão de investimento. Mas o que acontece? Por que o ROI é tão importante? Primeiro, o ROI isoladamente em um ano não quer dizer nada. Então eu vou lá, pego um ano, por exemplo, 2025, 20% vou comprar. Não, tem que olhar o histórico. Porque lembra que eu falei durabilidade? Então eu preciso de um histórico mais longo, aqui são 10 anos. Aqui indica durabilidade, é um indício de que essa vantagem é durável. Mas por que o ROI alto significa vantagem? E ROI alto é acima de 15%. Idealmente eu quero 20%, mas aí é raridade. Aqui eu busquei empresas que geralmente entregam ROI acima de 20%, mas a gente tem que buscar acima de 15%, que já é suficiente. O que acontece? Presta atenção. Lembra que a gente falou ali das forças de Porter? Por exemplo, novos entrantes, ou seja, barreira de entrada. Perceba o seguinte, o que acontece na economia? Vamos raciocinar aqui. Se eu descubro uma nova atividade que está dando muito dinheiro, então eu, por exemplo, Luan, tive a sorte de ser o pioneiro na internet, no YouTube de finanças. Vamos por aqui. E aí, eu vou lá, vendo o curso pra caramba, ganho muito dinheiro com monetização, patrocínio, racho de ganhar dinheiro. O que vai acontecer quando as pessoas, os concorrentes, começarem a perceber o que está acontecendo? Essas pessoas vão olhar para isso, o Luan tá ganhando dinheiro, eu também sei fazer isso, ou até melhor do que ele. Não, deixa eu pegar uma fatia desse mercado. Aí vai lá e entra outro cara e tira uma fatia do Luan. Isso aconteceu muito, tá? Na verdade, muita gente me ultrapassou, mas enfim. Vai lá, tira, vai entrando outra pessoa, pá, e aí começa uma enxurrada. Então quer dizer que esse setor aqui não tem barreira de entrada. Não tem barreira. E aí encheu de concorrentes. E aí poucos vão se destacar. Pouquíssimos. Ainda mais na internet, em que o efeito de rede gera o efeito vencedor leva tudo. O vencedor leva tudo. Simplesmente porque se você sabe o que é o melhor, você só vai no melhor. Não tem por que você ir para o segundo melhor, ou terceiro, quarto. Mas enfim, por que isso se reflete no ROI? Porque toda vez que entra um monte de gente num setor, a rentabilidade cai. Pensa comigo, se eu começo a ter muita concorrência, o preço do meu produto cai, do meu serviço cai. Por exemplo, setor bancário. Como é que eu consigo mais clientes do que o outro? Ué, Luan, oferecendo juro menor. Juro menor é o quê? Menos dinheiro no bolso do banco. Entendi. Então, conforme vai entrando gente nessa atividade, que antes era uma mina de ouro, vai ficando mais escasso. E aí a rentabilidade cai. Um dos componentes da rentabilidade é a margem cai no setor. Às vezes até o giro do ativo cai também. Entendi. Então, no final das contas, a tendência é a rentabilidade das empresas sobreviventes ir para a média. O que está acima da média significa que tem algo nessa empresa que os concorrentes não conseguem superar. Exato. Então, Itaú, ao ostentar um ROI de longo prazo acima de 15, enquanto outras empresas oscilam no meio do caminho, isso está mostrando para a gente que tem alguma coisa no Itaú que você nem precisa saber, porque esse indicador numérico de longo prazo já te traz essa informação, que
os concorrentes não conseguem superar. Por isso eu deveria ir no melhor. A hora que eu tenho oportunidade de comprar o melhor, eu vou no melhor. Simples assim. E aqui eu tô trazendo empresas que, sinceramente, se você não quiser ficar acompanhando muito e tal, você pode comprar todas em percentuais entre 5 a 10% e pronto, e vai dormir. Claro, não sou adepto do buy and foda-se ou, sabe, deixa quieto lá não. Mas é o seguinte, são empresas que você pode acompanhar a cada semestre. Tá bom, então é isso. Itaú. Então, você já entendeu o Itaú, né? Enquanto você tem banco que o ROI às vezes está 20, às vezes está 10, Banco do Brasil, esse aqui não tem essa ciclicidade. Então aqui você tem clareza de superioridade. Setor bancário. Ainda no setor bancário, eu vou trazer uma empresa de crescimento. BTG Pactual, que está ostentando hoje, não tem um histórico tão longo ainda, mas hoje, ostenta indicadores até superiores ao Itaú. ROI superior, crescimento superior, ROA superior. Olha o ROI do banco aí, ó. A média até pior, né? Porque o passado aqui tem um passado mais ou menos, mas nesses últimos anos, esse ROI médio tá quase do Itaú. Então você tem essas duas ações do setor bancário que hoje acho difícil alguém discordar. São as melhores do setor. Ah, mas essa aqui não paga dividendo. Então, você não quer. Eu estou falando superioridade da empresa. Superioridade para o investidor de dividendos é o Itaú, tá? Então, superior para o minoritário, Itaú. Seguindo, entrando no E de energia elétrica, ou energia, cara, é Taesa. Segmento de transmissão de energia, é Taesa. Tem ROI de longo prazo superior às outras, tem excelentes margens, Taesa. Não tenha dúvida disso. O problema dessas empresas é que elas têm que se endividar muito para crescer. Mas como a dívida é barata, a receita é previsível, dá para relevar. Claro, você também não pode ser displicente, mas enfim, dá para relevar. Olha aí, ROI. ROI de longo prazo fica alto mesmo. Olha só, 23%. Então a empresa, né, tem vantagem competitiva aqui, durável. Ainda no setor elétrico, agora com foco em geração de energia. Engie, o que acontece com a Engie? Qual que é o ROI histórico dela? Olha só, cara, 29%. Não à toa que eu já mostrei aqui que desde 98, a Engie entregou um retorno de mais de 5.000% no acumulado, isso deu mais de 15% ao ano. Num prazo muito longo, 15% ao ano é mais do que suficiente para você enriquecer. Mais do que suficiente. E a ação da Engie tem uma característica de ficar ali uns 5 a 7 anos andando de lado. Se isso não acontecesse, nossa, você tinha um retorno ainda maior. Tá aí. Alta rentabilidade sinalizando para a gente vantagem competitiva durável no longo prazo. Distribuidora, eu fico com a CPFL Energia, mas eu confesso para você que em distribuidora temos algumas. A Copel também é excelente, mas em termos de rentabilidade, a CPFL Energia tem mostrado superioridade. Só que o que acontece? Essas empresas, elas quase não concorrem entre si. Elas ganham uma concessão, elas têm direito de explorar aquela concessão. Por isso que é muito fácil você se proteger no setor elétrico. Só é difícil comprar barato, né? Mas fora isso, você tem empresas que têm monopólios legais. A lei outorga uma concessão. No caso de banco, por que eu prefiro o banco? Pra você entender. Especialmente melhor. Porque se o banco está mostrando superioridade sem grandes barreiras de entrada, é porque o banco é muito bom. É igual eu falei, aqui a empresa é perene. Aqui no caso de Engie e Taesa, não estou tirando o mérito delas, mas elas têm mais facilidade, elas estão em setores que elas já possuem barreiras legais, entendeu? Em seguradora é a Porto. Porto Seguro. As outras também são excelentes, mas eu fico a Porto. Por que acontece? Tem um ROI muito consistente de longo prazo. E tem a gestão do Itaú por trás. Ó, ROI histórico 17%, retornos consistentes, mas as outras também ficam muito próximas em termos de qualidade. Em saneamento, eu fico com o Sanepar. Apesar de, com a privatização, a Sabesp ter se tornado excelente. Mas no histórico, olhando para o histórico, a Sanepar ainda ostenta mais consistência. Hoje o ROI deu uma despencada, já expliquei o motivo, mas no histórico, ó, é coisa de 15% para cima. E detalhe, no caso da Sanepar, você tem uma escadinha quase perfeita. Essa queda aqui foi por conta de uma base comparativa precatória, não vou ficar entrando nesses detalhes. Mas no histórico você tem uma escadinha perfeita, previsibilidade. Esse nível de previsibilidade sinaliza pra gente que a empresa não passa por grandes altos e baixos. Existem vantagens que a própria lei outorga, reajustamento garantido, revisão periódica, etc. E ainda temos o T de telecomunicações. Hoje eu fico com a TIM, que olha só essa rentabilidade atual da TIM. No histórico é 10%, porque ela teve um 2020 horroroso aqui que prejudicou a análise. Só que a Vivo também fica em 10%. E atualmente a TIM consegue rentabilidades acima de 12%. Então o setor de tele hoje tem uma certa concorrência em que a guerra de preços é alta. Pode reparar, isso aí no seu dia a dia você já repara. Ah, a empresa que oferece a melhor tarifa você vai lá e troca, porque não tem grande diferenciação de serviço, com
poucos detalhes de diferença. Então o Tele eu deixaria último da lista, sabe? Entre as empresas perenes, porque o setor aqui tem uma guerra de preços complicada. Mas a TIM hoje teoricamente seria superior, tanto em termos de remuneração quanto em termos de rentabilidade. E aí aqui eu trouxe empresas que são mais anticíclicas, de demanda inelástica. A demanda aqui com o TIM muda? Não muda tanto. Serviço de água? Não muda tanto. E assim vai. Aí eu vou te trazer duas aqui que elas estão no meio do caminho. A VEG, que é uma empresa de capital intensivo, ela depende de fortes investimentos, só que ela tem uma qualidade ímpar, a tal ponto de ostentar um ROIC de longo prazo hoje de 30%, raríssimo. É a maior rentabilidade da bolsa. É a maior rentabilidade da bolsa. Afora seguradoras como Caixa Seguridade e VB Seguridade. 30% de rentabilidade. Que negócio consegue entregar esse nível de rentabilidade? É só a VEG que consegue. Então, só que assim, não dá para dizer que ela é totalmente anticíclica. Não é, porque ela depende do câmbio. Ela depende da demanda internacional pelos seus produtos. Então ela tem um pouco de ciclicidade sim. Mas essa rentabilidade de longo prazo mostra a superioridade. E aí temos uma empresa cíclica, mas que tem claramente vantagem competitiva, que é o monopólio. E não é um monopólio fácil de ser superado. Porque o Brasil, ele não, aparentemente, admite várias empresas do mesmo setor concorrendo internamente no país. Tanto assim que a B3 é fruto de uma fusão, porque o Brasil não suportava tantas empresas desse segmento financeiro. E aí a B3, ela é cíclica por quê? Porque quando o juro está alto, ela ganha dinheiro com renda fixa, mas o grande forte dela é a renda variável. Então ela ganha mais dinheiro quando o juro está baixo. Então existe a ciclicidade nesse sentido. Igual o BR Partners, ganha dinheiro quando o juro está baixo. Quando o juro está alto, não ganha muito dinheiro. Então olha só aqui, ó, indo no contábil da empresa, você vai notar o seguinte, ó, quando o juro começou a subir, a empresa ficou com um lucro um pouco mais de lado, tá vendo? A receita também não saltou tanto, tá vendo esse gráfico aqui? O lucro tá meio de lado. Agora, pega esse 2017 e 2020. Salto forte no lucro. Por quê? Foi boom da renda variável, juro baixo. Então esse é o caráter cíclico da B3. Teoricamente, o melhor momento de comprar é quando o juro está alto. Que daí, teoricamente, ela não subiu tanto. Mas é aquilo também, né? Não é lá aquela empresa de dividendos. A tendência é ganhar mais dividendo quando a empresa está bombando com renda variável explodindo no Brasil. Mesmo assim, o ROI da empresa, ó, altíssimo. Apesar de o caráter cíclico fazer com que o ROI em dados momentos seja de 10, em outros de 20. Então tem essa variação, tá? Então ficaria no último da lista por causa dessa ciclicidade. E aí, como bônus, o que a gente poderia trazer aqui de empresas? Aí a gente entra onde a gente tem a nossa vantagem comparativa, na teoria de David Ricardo, que são as commodities. E aí, no setor de mineração, a gente tem a Vale. Por que a Vale? Cara, a Vale, o que acontece? Quando você tem boom de commodity, ela entrega ROI de 60, de 50. Em 2023 foi 20. Você tem noção que a Vale é essa explosão de rentabilidade quando você tem boom de minério de ferro? Boom de demanda? É isso, a Vale. No setor de petróleo, é a Petrobras, não tem jeito. O problema da Petrobras é esse histórico horroroso de governança. Mas a empresa é a empresa que consegue entregar também esses ROIs absurdos quando as coisas estão indo bem. Depende do preço do petróleo. É um tomador de preço. Petrobras, tomador de preço. Vale, tomador de preço. Deveria ser os ativos que você coloca em percentual inferior na sua carteira. E sabedor de que você precisa ter muito cuidado com o preço desses ativos sob pena de você atrasar em vários anos a sua aposentadoria. Por isso que eu coloco eles aqui em último, como bônus, na verdade. E outro bônus também é a Suzano. Por que a Suzano é melhor em celulose? Porque ela tem um menor custo caixa. Quando a gente fala de empresas que são meras tomadoras de preço, no que elas são melhores? No que elas mostram superioridade? Em custo. Quanto menor o custo, maior vai ser minha margem. E aí, consequentemente, a minha rentabilidade, especialmente quando você tiver alta dos preços da commodity. A Suzano tem o menor custo caixa de celulose do planeta. Por conta disso, ela é a melhor do mundo. E aí a tendência, ela conseguir um ROI de 70, como está aqui, quando tem boom de preço. Mas aqui é loucura, rapaz. Aqui é problema o setor. Oscila assim, os lucros são erráticos, mas é a melhor do setor. Só que é setor que se evita. E ainda você tem outros setores. Por exemplo, no setor de shopping, a melhor é a Multiplan. E assim vai, mas eu trouxe as 10 primeiras aqui, que são aquelas que você pode ficar com muita tranquilidade. Essas outras aqui, aí você já dificulta mais o seu trabalho de análise e acompanhamento. E lembrando que o acompanhamento dessas empresas eu faço em vídeos exclusivos para os membros do canal. Você pode agora testar por um mês aqui no YouTube. Ou se você quiser relatório de análise e ainda o meu curso de formação Mira Invest, tem o link aqui embaixo para você testar por 7 dias do meu grupo, da minha comunidade, que é a comunidade FMI. Não confunda o YouTube com a comunidade FMI. Na comunidade FMI você tem tudo que tem no YouTube. A comunidade FMI abrange o conteúdo do YouTube. Membro do YouTube tem acesso aos vídeos exclusivos da minha carteira e plano de valor intrínseco. Os relatórios de análise do meu curso estão na comunidade FMI, além de todos os conteúdos do YouTube. Qualquer dúvida ou sugestão,
comenta aqui embaixo. Então é isso, deu para entender? A respeito dessas empresas, você colocaria alguma outra aqui? Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. Eu sempre estou lendo os comentários, vocês me dão ideias de vídeos, então pode comentar aqui embaixo. Fui!